Muito bem, meus amados irmãos, então nós vamos nessa manhã orar para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical, na qual nós faremos a exposição nessa manhã do Salmo de número 32. Vamos orar? Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse dia e pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa aula nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, possa iluminar a nossa mente, falar ao nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, venha derramar as mais ricas bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Oramos, ó Deus, em favor do nosso país, em favor daqueles que estão doentes, ó Pai. Guarde-os, ó Deus, livra-os, ó Deus, desta enfermidade, restaurando plenamente a sua saúde. Oramos, ó Deus, em especial pela nossa cidade de Cacoal, que infelizmente, ó Deus, fomos ontem avisados que aumentou consideravelmente o número de pessoas infectadas, ó Pai. Oramos, ó Deus, por cada um destes e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha poupar-nos, ó Deus, de tanto mal, de tanto sofrimento, ó Deus, desta enfermidade. Senhor, nós pedimos que a Tua boa mão nos guarde, que o Senhor, ó Deus, conserve firme a nossa fé, que mesmo distantes, ó Deus, da Tua casa, não venhamos a esmorecer, não venhamos a esfriar, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Salmo de número 32. O tema do nosso estudo nesta manhã é a felicidade de ser perdoado. Salmo de número 32, a felicidade de ser perdoado. Pegue a sua Bíblia e nós vamos, então, ler o texto da palavra de Deus. Salmo de número 32. Bem-aventurado cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freio e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Então esse é o Salmo de número 32. Amados irmãos, eu gostaria de começar a nossa aula desta manhã com uma citação de um livro de Karl Menninger, O Pecado de Nossa Época, e na página 37, o autor Karl Menninger, ele faz a seguinte declaração acerca dos nossos tempos. A sociedade ou a cultura perdeu a consciência de pecado e culpa. A recusa para conhecer seu pecado e sua culpa é a raiz de inúmeros problemas mentais, morais e sociais. Tal constatação confirma o ensino bíblico de que o pecado é a causa de todo o sofrimento humano. Algumas informações, meus amados irmãos, acerca do Salmo de número 32. Primeira informação, o Salmo de número 32 é um salmo de Davi. Davi, ele escreveu o Salmo de número 32. Do Salmo 1 ao Salmo de número 42, nós encontramos os salmos que foram escritos por Davi. O livro dos Salmos, como nós já ensinamos isso anteriormente à igreja, ele é dividido em 5 livros. Dentro de um livro nós temos 5 livros e os primeiros 42 salmos são salmos de autoria de Davi. O tema principal do Salmo número 32 é mostrar a felicidade daquele que recebe do Senhor o perdão. Então, feliz
é aquele que recebe do Senhor o perdão dos seus pecados. Não há maior alegria do que essa, de saber que por meio da obra de Cristo Jesus, todos os nossos pecados, aquilo que nos condenava, aquilo que nos afastava da presença de Deus, foi removido. E agora, pelo sangue de Jesus, tendo a total absolvição dos nossos pecados, nós sabemos que Deus ouve as nossas orações e que nós podemos ter comunhão com o Senhor. Então, essa comunhão com Deus, por causa da absolvição dos nossos pecados, por causa do perdão que recebemos, deve ser vista pelo cristão como a maior fonte de alegria. O Salmo de número 32, ele faz parte do gênero literário como salmo didático. Ele é um salmo didático, ele é um salmo de ensino. E o propósito desse salmo de Davi é conduzir o leitor ao arrependimento e à confissão do pecado. Só uma rápida palavra aqui. O slide da nossa aula de hoje, ele já está disponível aos amados irmãos no Telegram. Então, os irmãos que já estão no Telegram da igreja podem baixar o slide e depois acompanhar a nossa aula. Você pode, então, seguir o slide da nossa aula pelo Telegram, que já está ali, tá bom? Então, o propósito dessa aula é justamente mostrar que o perdão é uma dádiva divina e também levar a cada um de nós a compreender que nós devemos constantemente nos arrepender dos nossos erros e pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. Muito bem, vamos começar a tratar então, à luz da lição, o conceito de pecado e de perdão. Salmo 32, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Primeiro, o que significa a expressão bem-aventurado? A expressão bem-aventurado significa muito mais que feliz ou plenamente feliz. A expressão bem-aventurança, ela refere-se a uma dádiva divina, algo que Deus concede apenas àqueles que são os seus filhos. Nós sabemos que existem dois conceitos de graça. Existe o conceito de graça comum, que é aquilo que Deus dá a todos os homens, mas também existe o conceito de graça especial. Então, quando a Bíblia fala sobre algo que Deus dá especialmente aos seus filhos, sempre vem acompanhado da expressão, podemos assim dizer, bem-aventurado, bem-aventurado. Então, plenamente feliz, ou abundantemente feliz, ou mais do que feliz, é aquele que recebe do Senhor o perdão dos seus pecados. Nós sabemos que não são todos os homens que recebem da parte de Deus o perdão dos seus pecados. Eu e você sabemos que essa dádiva, ela é concedida, meus amados irmãos, àqueles que foram eleitos, aqueles que foram escolhidos pelo Pai, salvos em Cristo Jesus. Estes, portanto, são aqueles que recebem do Senhor o perdão do seu pecado, e por receber da parte do Senhor o perdão dos seus pecados, essas pessoas são felizes. São felizes porque possuem comunhão com Deus, né? Como eu disse anteriormente, temos a partir então do perdão dos nossos pecados, da absolvição dos nossos pecados, esse livre acesso à presença do Pai pela mediação de Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador que nos introduz, que faz com que nós possamos nos achegar à presença de Deus. E também nós passamos a ter a paz no Espírito, né? Essa paz no Espírito, ela é fruto da certeza que temos de que agora já não temos mais nenhuma condenação. Outrora, todos nós tínhamos uma condenação. Outrora, todos nós tínhamos uma sentença que nos caminhava ao inferno, ao lugar de sofrimento eterno. Mas Cristo Jesus, pelo seu amor imenso por nós, ele morreu na cruz e pelo perdão que ele nos concede através do seu sangue, essa sentença de condenação, ela foi
removida. Então, a partir do momento que eu tenho a plena consciência que agora eu posso falar com Deus, que eu tenho comunhão com Deus e que já nenhuma condenação há em minha vida, eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem-aventurada, que eu sou uma pessoa plenamente feliz, porque recebi da parte do Senhor o perdão dos meus pecados, ok? Vamos continuar então falando sobre as palavras usadas nesse salmo para descrever o pecado. Então, Davi, ele usa 3 palavras diferentes no salmo de número 32 para fazer alusão ao pecado. Ele usa a expressão hebraica pesar, que significa iniquidade, que pode ser também traduzida como transgressão ou rebelião. A iniquidade pode ser por nós compreendida como a condição do homem se rebelar a Deus e a sua lei. Então, o termo hebraico pesar significa essa condição que o homem tem, essa inclinação que o homem tem de se rebelar contra Deus e de se rebelar contra a lei do Senhor. Uma outra palavra também que Davi usa no Salmo de número 32 para referir-se ao pecado é a palavra ofensa, que pode também ser traduzida como pecado, quer dizer que pode ser traduzido como ofensa. A palavra hebraica é a palavra ratá, que tem esse sentido de alguém que ofende a outro. Então, os nossos pecados, eles ofendem a Deus. E Davi também ele faz uso desse termo ratá, que pode ser traduzido como ofensa, também a palavra do Senhor. E também temos uma outra expressão, que é anon, que nós encontramos, uma palavra hebraica, no Salmo de número 32, que significa perversidade moral, consciente e deliberada. Então, o homem, ele é perversamente moral, ele peca de forma consciente e deliberada, né? Então, existem 3 palavras no hebraico que Davi usa no Salmo de número 32 para se referir ao pecado. A palavra pesar, ratã e anon, né? Pesar pode ser traduzida como iniquidade, ratã como pecado e anon também é traduzida como iniquidade no texto em português, ok? Muito bem, palavras usadas no Salmo para descrever o perdão de Deus. Também nós encontramos algumas palavras que são usadas por Davi, o autor desse Salmo, para falar sobre o perdão de Deus. 3 palavras. Primeiro, ele fala sobre a palavra perdoada, que significa tirar a culpa de alguém e levá-la para longe. Então, quando Davi usa nos primeiros versículos, né, que a nossa iniquidade ela perdoada, significa que em Cristo Jesus, nosso pecado, a nossa falta foi levado para longe, da presença de Deus. Também, Davi, ele usa a expressão coberto para se referir ao perdão que recebemos da parte de Deus, que significa que algo cobriu, que algo escondeu o nosso pecado. Jesus, pelo seu sangue, ele nos cobriu de todo o pecado. Então, quando Davi usa a expressão perdoada, que nós vimos, refere-se como a nossa ofensa que foi levada para longe da presença do Pai. Cristo fez isso. E quando ele fala sobre coberto, Cristo, pelo seu sangue, encobriu os nossos pecados. E ele fala também sobre imputar, né? Que pode ser por nós compreendida essa expressão, no sentido de que os nossos pecados foram colocados na conta de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele pagou pelos nossos pecados, né? Então, nós encontramos 3 expressões usadas pelo salmista para se referir ao pecado e 3 expressões usadas pelo salmista para referir-se ao perdão que recebemos da parte do Senhor. Muito bem. Vamos agora, então, falar sobre a experiência de Davi, né? À luz desse salmo, nós podemos falar sobre a consequência do seu pecado, como o pecado o atingiu e qual foi o preço que Davi pagou por esse seu pecado. Provavelmente, esse pecado que nós encontramos referido aí no Salmo de número 32 foi o pecado de homicídio, né,
que Davi, ele de forma premeditada e fria, ele colocou Urias, seu general de guerra, à frente do exército de Israel. E Davi sabia que Urias não sairia vivo daquela batalha. Ele, de forma premeditada, matou, assassinou, cometeu um homicídio contra o seu homem de confiança, general de guerra, Urias. E por que Davi fez isso? Porque Davi se apaixonou pela esposa dele, Batseba. E Davi queria de todas as formas Batseba para ele. Então, diante disso, Davi, então, de uma forma premeditada, ele cometeu 2 pecados: o homicídio a Urias e o adultério com Batseba. No texto da palavra de Deus que se encontra no 2º livro de Samuel, a partir do capítulo 11, nós encontramos ali a confrontação do profeta Natã. Natã o confronta. Natã mostra que Davi havia revelado a ele o pecado. E então Davi, diante da declaração do seu pecado, ele é tomado de vergonha, ele se humilha e ele busca ao Senhor, ele pede perdão, e é provavelmente nesse contexto de busca, arrependimento e confissão que o Salmo de número 32 ele é escrito, né? Muito bem, então, algumas lições que podemos destacar dessa confrontação entre Natã e Davi é a seguinte. Primeira, o pecado uma hora vai ser revelado. Isso acontece na vida do crente. Então, assim, o crente ele não consegue ficar muito tempo vivendo em pecado. Uma hora, Deus haverá de providenciar os meios para que o pecado venha à tona, para que o pecado seja revelado. Ninguém pode fugir da verdade. A verdade, ela vem à tona. Deus usa os seus meios para que o pecado dos seus filhos seja revelado. E por que Deus faz isso? Porque a pior coisa que pode acontecer a mim e a você é vivermos na prática do pecado. E porque Deus nos ama, Ele fará o que necessário for para nos livrar do pecado. Então, compreendamos, amados irmãos, essa verdade. E eu falo aqui com temor, santo temor. Se porventura você que nesta manhã está ouvindo essa mensagem, está vivendo no pecado, é hora de você arrepender, é hora de você abandonar o seu pecado. Deus haverá de providenciar o meio para que o seu pecado que oculto está, seja revelado. Vamos falar então agora sobre as consequências desse pecado de Davi. Nós apresentamos o contexto, né? Em que contexto ele foi confrontado, como surgiu o pecado e que pecado era esse, mas também Davi, nessa narrativa do Salmo de número 32, ele nos apresenta quais eram de fato as consequências desse pecado. Então, versículos 3 e 4 diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, as consequências. A primeira consequência do pecado na vida de Davi foi a consequência física. Ele fala: envelheceram os meus ossos. Então, importante nós destacarmos aqui. O pecado, ele não afeta apenas o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso coração. O pecado também envelhece. Ele traz consequências físicas. Algumas doenças, algumas patologias, elas são provenientes do pecado. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que o pecado afeta a nossa saúde, sim. O pecado ele tem várias formas de nos afetar fisicamente. Por exemplo, a questão da própria ansiedade, ela pode produzir enxaqueca, úlcera, gastrite. O pecado não confessado também pode levar a uma tristeza profunda, e essa tristeza profunda transformar-se depois em uma depressão. Então, amados irmãos, não brinquemos com o pecado. O pecado ele é terrível, o pecado ele nos abate e pode nos afetar fisicamente. E
o pecado também ele traz consequências espirituais. Davi ele fala, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Davi ele sentia o peso da mão de Deus sobre ele. Então, mesmo ele tendo tido êxito no seu plano maligno de tirar a vida de Urias e fazer com que Batseba tornasse a sua mulher, ele não estava em paz. Ele não estava em paz. A mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele. Ele não estava em paz. No seu interior, ele estava inquieto. A sua alma estava aflita. O seu espírito estava triste. Então, eu e você podemos afirmar, à luz da experiência de Davi, que o pecado não confessado, ele traz consequências físicas, abatimento, sofrimento, dor, e também traz aflição na alma. O pecado não confessado traz aflição na alma. Tua mão pesava dia e noite sobre mim. E também traz, meus amados irmãos, o pecado, transtornos emocionais. Ele diz assim, meu vigor se tornou em deserto. Então, o próprio Davi, ele afirma que, de fato, o pecado na sua vida havia feito que ele se tornasse uma pessoa emocionalmente desestabilizada, uma pessoa emocionalmente aflita. Então, observem só que interessante, o pecado aqui, descrito por Davi, ele tem 3 consequências físicas, espirituais e emocionais. Então, o pecado não confessado, o pecado não tratado, ele traz seríssimas consequências sobre a nossa vida. Vamos parar aqui para fazer uma reflexão, para a gente pensar um pouquinho. Eu gostaria que agora você colocasse a sua vida diante de Deus. Será que alguns dos sofrimentos que você tem enfrentado hoje não são por consequências de pecados não confessados? Será que algumas enfermidades, o desassossego na alma, essa frieza espiritual, essa abatia espiritual, esse abatimento espiritual, melhor dizendo, essa falta de alegria com as coisas do Senhor, a causa talvez não seja pecados não confessados? Pense nisso nessa manhã. Coloque esse assunto diante de Deus agora em suas orações. Davi, lembremos, olha que interessante isso aqui. Davi ele havia tido êxito no seu plano maligno. Ele teve sucesso. Ele, no primeiro momento, prosperou no seu pecado. Mas depois, como ele mesmo retrata, ele estava se definhando a cada dia. E a sua alegria somente voltou quando ele confessou o seu pecado ao Senhor, quando ele se arrependeu da sua falha. As decisões de Davi. Vamos então agora, amados irmãos, diante então desse sofrimento que ele estava passando, dessa luta interna que ele estava vivendo, vamos analisar juntos agora quais foram as 3 decisões que Davi tomou. Versículo 5, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Versículo 5 diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos ver as 3 decisões de Davi. A primeira delas foi, de fato, arrepender. E assim, irmãos, é algo importante para a gente destacar. Há uma diferença importante entre arrependimento e remorso. Arrependimento e remorso. O remorso e o arrependimento são parecidos, mas o mais importante é destacarmos a diferença entre eles. Tanto o remorso quanto o arrependimento produzem uma profunda tristeza pelo ato feito, pelo pecado cometido. Então a pessoa ela pode, diante de um pecado, ser tomado por uma tristeza por aquilo que ela fez. Ela pode sentir remorso daquilo que ela fez ou ela pode se arrepender. Qual é a diferença, então, entre arrependimento e remorso?
é que o arrependimento conduz a uma mudança de atitude. O remorso não. No remorso não há mudança de atitude, não há transformação, não há desejo de restauração. Dá um exemplo bíblico para ajudar você a compreender. Judas, quando traiu Jesus, ele sentiu uma tristeza muito grande, mas não foi arrependimento, foi remorso. E por que foi remorso? Porque ele foi lá e tirou a sua própria vida. Ele não se arrependeu. Pedro se arrependeu do seu pecado e ele dedicou o restante da sua vida à obra de Cristo Jesus, sendo morto, conforme a tradição histórica, por causa do testemunho da sua fé. Percebe a diferença entre arrependimento e remorso? Então, o arrependimento é a tristeza que toma parte do nosso coração, mas também acompanhado de uma disposição em sermos renovados e transformados. Confissão. A confissão, ela é a declaração do nosso pecado diante de Deus. E essa confissão, amados irmãos, ela precisa ser íntegra, ou seja, total, não podemos esconder nada da parte do Senhor. Ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser sincera, ela precisa ser autêntica. Não pode ser apenas uma verbalização, apenas falar algo, não. Essa nossa confissão, amados irmãos, ela precisa ser acompanhada de sinceridade, integridade, verdade diante de Deus. Então, as três atitudes que Davi teve: se arrependeu do seu pecado, ele confessou, início do versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Davi não ocultou nada de Deus. E ele então recebe da parte do Senhor o perdão dos seus pecados. Ele se arrepende, ele confessa e ele recebe da parte de Deus o perdão dos seus pecados. Então, meus amados irmãos, o que nós devemos fazer é seguirmos os mesmos passos de Davi. É nos arrependermos, é confessarmos e é tomarmos da parte do Senhor o perdão dos nossos pecados. O conselho de Davi, versículo 6. Então, Davi, à luz da sua experiência, ele oferece um conselho. Sendo assim, todo o homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, versículo 6, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, nós encontramos aqui, amados irmãos, três conselhos do versículo 6 que Davi dá ao seu povo à luz da sua própria experiência. Primeiro, confesse totalmente o pecado. Faça isso que nós vimos anteriormente. Se arrependa do seu pecado, dirija-se a Deus e receba da parte do Senhor o perdão. Confesse. Segundo, lembre-se que a confissão te guardará de todo mal. E de todo mal aqui, nós precisamos entender, é uma referência à condenação eterna. A partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, a partir do momento que nós declaramos diante de Deus as nossas faltas, eu e você sabemos que isso traz ao nosso coração segurança. Segurança por quê? Porque somente o crente verdadeiro, o salvo, o eleito, ele confessa os seus pecados, ele tem a predisposição de abandonar o pecado e de mudar de vida. Esse tipo de exercício, esse tipo de prática, ela não é acompanhada da vida do homem ímpio. Só o cristão realmente faz isso. Então, quando você confessa o seu pecado a Deus, quando você apresenta uma predisposição em mudar de vida, seja tomado por uma alegria, porque isso é um sinal claro de que você é salvo, de que você é eleito, de que você foi escolhido pelo Senhor. E aí, então, eu quero já, caminhando para o término da nossa aula, falando então sobre as bênçãos do perdão. Quais são as bênçãos que o perdão nos traz? O que nós ganhamos quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor? Primeiro, versículo 7 diz que nós temos da parte do Senhor um refúgio. Versículo 7, tu és o meu esconderijo. Então, a partir do momento que eu confesso o meu pecado ao Senhor, eu recebo da parte do Senhor proteção dele,
cuidado dele, ele é o meu refúgio. Segundo, eu ganho um professor. Olha só o versículo de número 8, diz o seguinte, Deus falando aos seus filhos, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir e sobre as minhas vistas te darei conselho. Olha só que interessante nós pensarmos aqui. O que o pecado faz? Ele nos afasta de Deus. Ele tira a nossa comunhão com o Senhor. E por consequência disso, nós tornamos o coração endurecido e deixamos de ouvir a voz de Deus. Deixamos de receber a instrução do Senhor. Mas, quando confessamos os nossos pecados ao Senhor, restabelecemos a nossa comunhão com Ele e o nosso coração passa naturalmente a ter uma nova predisposição a acatar a orientação do Senhor, a receber o ensino do Senhor e a andar nos seus caminhos. Não é isso maravilhoso? Você saber que pela prática da confissão você encontra refúgio, você encontra proteção, você encontra segurança, você encontra também um professor. Terceiro, você tem esperança. Versículo de número 10 diz, muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, quando confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós temos uma esperança. A esperança de sermos alvos da misericórdia de Deus. E misericórdia significa quando Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. Davi era consciente que Deus teve misericórdia dele. Davi poderia ter sido eliminado pelo Senhor. O próprio Deus poderia tirar a vida de Davi. Afinal, Davi era o rei de Israel, havia sido escolhido pelo próprio Deus. Deus poderia, numa situação como essa, simplesmente tirar o trono de Davi e tirar a sua própria vida. Mas Deus teve misericórdia de Davi, não dando a ele o que verdadeiramente ele merecia. É claro, é importante destacarmos que o pecado de Davi trouxe consequências, sim. Ele nunca mais teve paz na sua casa. Ele nunca mais teve a harmonia do seu lar. A espada não foi demovida da sua tenda. Mas mesmo assim, Davi foi alvo da misericórdia de Deus. Ele arcou com a consequência. Mesmo assim foi alvo da misericórdia de Deus. Assim também como nós. As nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas infrações são motivos mais do que justos para que Deus desse cabo da nossa vida. Deus teria todas as razões para isso. Parece assustador, mas não é assustador. Ofendemos a santidade de Deus. Ofendemos ao Senhor com a nossa rebeldia, com a dureza do nosso coração. Fazemos isso. Mas mesmo assim Deus tem o quê? Misericórdia de nós. Ele poupa a nossa vida. Não somente poupa a nossa vida, como nos concede ainda o dom da salvação e da vida eterna, que Ele jamais tira de nós. Uma vez salvos, salvos para sempre. E é por isso que Deus ele é misericordioso para conosco, pois Ele conserva a nossa salvação. E a confissão, por último, ela traz alegria. O versículo 11 diz o seguinte, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então, amados irmãos, a confissão dos nossos pecados traz ao nosso coração alegria. É um peso que a gente tira. É um renovo que a gente recebe. Talvez esta manhã você precise desse renovo. Talvez esta manhã você precise dessa experiência. Ore ao Senhor. Confesse seu pecado. Abandone o seu erro. Quebrante-se diante de Deus. Peça ao Senhor que restaure a sua saúde espiritual, a sua vida, a sua comunhão com Ele. Clame ao Senhor nessa manhã. Que Deus os abençoe. Que o Senhor Deus nos guarde. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra nesta manhã. Te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de aprendermos lições maravilhosas contidas nas Sagradas Escrituras. Graças te damos por isso. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude
a termos uma vida íntegra, reta diante do Senhor. A confessarmos, ó Deus, a Ti os nossos pecados constantemente. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos, ó Deus, conforme a Tua vontade, em santidade, em retidão. Transforma, Senhor, o nosso coração a cada dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe mais uma vez a todas as mães, nosso carinho, parabéns pelo seu dia, que o Senhor continue a cuidar de você. Que Deus te abençoe, querida, em nome do Senhor Jesus. Nosso abraço a toda a igreja, nosso carinho a todos vocês, amados irmãos. E hoje, às 19 horas, se Deus permitir, nós vamos também ter o nosso momento de ouvirmos a palavra de Deus, de pregarmos a palavra do Senhor, a fim de que a igreja seja desta forma, então, edificada. Muito obrigado a todos vocês que nessa manhã acompanharam o estudo da palavra de Deus. Forte abraço, um ótimo dia das mães, bom almoço a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.